Dito isso, eu queria encaminhar para a segunda parte final da aula, na qual eu gostaria de refletir um pouco mais sobre algumas características do fenômeno jurídico. Para a gente, como eu disse, eu não vou responder a pergunta que direciona essa aula, que é o direito, mas eu gostaria pelo menos de cercar essa questão e refletir um pouco sobre algumas características do direito, que a gente pode chamar de essenciais, ou seja, que marcam aquilo que é uma experiência jurídica. Bom, a primeira característica que eu ressalto é o fato de que o direito é sempre um fenômeno social, ou seja, ele se manifesta onde há uma vida em sociedade, uma vida em grupo, né? uma experiência coletiva. Né? Não faz sentido a gente pensar em direito para indivíduos que vivem isoladamente, sem uma vida gregária, sem uma vida em conjunto. Né? Bom, então essa é a primeira característica, digamos, importante para entender o direito. É um fenômeno social. Segunda característica que eu acho importante é que nessa experiência de vida gregária ou social, que essa experiência não é plenamente harmoniosa, não é plenamente pacífica, que há conflitos que se manifestam nessa experiência, que há discordâncias, que há embates, que há combates entre os indivíduos que vivem junto e por isso o direito se impõe como algo, vamos dizer, necessário, ou pelo menos como algo importante, justamente porque é como se os meros valores, a mera moral não fosse suficiente para permitir a coesão, a integração social, ou seja, as pessoas se guiando simplesmente por aquilo que acham que é certo fazer, isso não é suficiente para que as pessoas possam viver em paz, sem conflito. Então, daí, muitas vezes, a gente pensar nessa importância, nessa necessidade de uma autoridade que possa regular ou impor regras comuns para todos esses indivíduos. Isso só se faz necessário porque há conflito. Se não existisse conflito social, se nós vivêssemos em plena harmonia e paz, independentemente de qualquer autoridade ou lei, obviamente o direito seria totalmente desnecessário. Né? Agora é difícil imaginar que isso seja possível na experiência humana. É uma convivência absolutamente pacífica, absolutamente harmoniosa. Bom, então nós já temos dois elementos, a vida social, a existência de conflitos. Qual que é o terceiro elemento? Né? O fato de que o direito, ele, ao tentar solucionar esses conflitos, esses atritos que marcam a convivência humana, ele impõe certas limitações de conduta. Né? Então ele envolve uma certa, nessa busca aí por uma, vamos chamar, pacificação social, né? Lidar com os conflitos, ele age sobre nós, indivíduos, na forma de um fato social que é externo, que é coercitivo, né? E que de alguma maneira impõe sobre nós, indivíduos, um conjunto de restrições. Ou seja, uma vez que há uma autoridade, que há leis, eu não posso mais simplesmente fazer o que bem entender, eu não posso mais agir como der na minha telha, eu preciso respeitar certas regras que foram estabelecidas e que, em relação a elas, existe um poder coercitivo, a possibilidade de impô-las pela força, pelo uso da força. Enfim, então, o direito, em grande medida, parece impor limitações de conduta, ou seja, onde há direito não há mais um arbítrio pleno, ou seja, a possibilidade de agir livremente fazendo o que bem entender. Outra característica que a gente pode associar ao fenômeno jurídico é o fato de que o direito não diz respeito, não é uma ciência que se propõe a apenas descrever comportamentos sociais ou como as pessoas de fato agem, né, o comportamento efetivo delas. É uma ciência que, o direito é uma experiência que envolve pretensões de ordem contrafática, ou seja, que não correspondem aos fatos, mas que corresponde ao que a gente gostaria que fosse. Né? O direito está ligado a uma certa idealização, vamos dizer assim, de construção social, um projeto de construção social. Não faz sentido, aliás, a gente estabelecer leis ou criar uma estrutura jurídica para simplesmente impor aquilo que já é, né? Aquilo que já acontece necessariamente. O direito, portanto, está ligado a uma espécie de projeto de construção e, portanto, a uma pretensão que é contrafática, que não corresponde àquilo que já é, àquilo que já acontece, àquilo que já é o caso. Né? E, obviamente, para que o direito, então, possa realizar essas pretensões contrafáticas, ele vai se valer de uma estratégia que a gente vai aprender na frente, que é, obviamente, estabelecer sanções, que são consequências jurídicas para determinadas condutas, determinados atos. Enfim, então, nós podemos estimular uma determinada conduta, o direito basicamente faz isso. Ele ou estimula um comportamento que ele considera
que é bom, ou ele inibe outras condutas ou comportamentos que a gente considera ruim, indesejável. Né? E como que a gente faz isso? Por meio, seja de sanções positivas, que são prêmios ou recompensas, para que as pessoas façam o que a gente considera bom, seja por meio de sanções negativas, que são penas. Né? A previsão de uma pena, obviamente, para inibir que as pessoas ajam de uma determinada maneira. Né? Então percebo que o direito está lidando com a conduta humana, não com apenas aquilo que já é, a maneira como as pessoas de fato se comportam, mas pensando em como fazer com que elas se comportem de uma determinada maneira, e por isso levantando pretensões contrafáticas que dizem respeito a um projeto propriamente de construção social. Outro aspecto que eu acho importante para a gente começar a entender melhor o fenômeno jurídico é o aspecto da normatividade, né? Ou seja, a vida humana, a vida social humana, ela pressupõe a existência de normas, ou seja, a gente valora os nossos comportamentos de diferentes formas, a gente atribui valores para esses comportamentos, como bons ou maus, como justos, injustos, corretos, incorretos, como devendo ou não devendo ser assim. Enfim, então é difícil imaginar, e me parece que é absolutamente uma pura abstração isso, imaginar que seja possível uma vida humana isenta completamente de normas, ou seja, sem que haja associado às nossas condutas nenhum valor, nenhuma avaliação e nenhum estabelecimento de um dever daquilo que a gente deveria ou não fazer nessa vida social, nessa vida em comum. Né? Então, a vida humana em sociedade ela é sempre normatizada, ou seja, há sempre um conjunto de normas. Agora, é importante compreender a pluralidade dessas normas, a natureza distinta dessas normas, se dar conta que o direito, portanto, ele é apenas mais uma dessas normatizações que regulam de alguma forma e valoram de alguma maneira a vida social e a nossa conduta. Né? Enfim, então, perguntas importantes para a ciência do direito dizem respeito a isso. Afinal de contas, como o direito regula a sociedade? Né? Qual é a legitimidade, a validade dessa regulação? Né? Por que nós deveríamos obedecer ao direito? Né? Quais outras também formas de normatização social que existem para além do direito? Né? A gente vai estudar essas questões, mas o que eu acho importante inicialmente compreender é que a vida social ela traz em si mesma esse elemento normativo, esse elemento valorativo, esse elemento da normatização e da atribuição, portanto, de um valor, de um dever para nós nas nossas ações. E o último, penúltima, aliás, questão que eu gostaria de colocar ainda para a gente entender o fenômeno jurídico diz respeito às formas como a gente define o direito. Né? Eu acabei de dizer que o direito ele tem essa pretensão de regular a sociedade e a gente pode se perguntar qual é a legitimidade dessa regulação, né, e a validade dessa regulação. E, portanto, há um esforço muito grande, isso tanto na filosofia política, mas também na tradição jurídica, de se discutir a legitimidade do exercício do poder e das leis. Enfim, e aí uma postura muito comum no estudo jurídico é o que eu vou chamar aqui de uma postura de legitimação. E aí vem um conjunto de definições de direito que tendem a ser apologéticas, ou seja, em defesa do direito. E aí define o direito como aquilo que ele pretende ser, como se ele fosse aquilo que na verdade ele pretende ser. Então associa-se o direito comumente ao bem comum, né? A realização do bem comum, aquilo que permite sair de um estado de guerra para um estado de uma ordem, uma sociedade civil ordenada, na qual reinaria a justiça, na qual a voz do bem comum prevalece, etc. Esse é um discurso muito comum e está, desde a antiguidade, associado a uma distinção entre a híbris, que seria um estado de violência, de desmesura, de ausência de leis, de regras e de ordem, e o direito como associado ao metron, né? O metron como esse mundo ordenado, regido por leis, no qual a paz reina, etc. Né? Então, o direito estaria associado nessas definições apologéticas à ordem, ao progresso, à justiça, ao bem comum, etc. Essas são definições tradicionais. Agora, é claro que podemos fazer definições do direito não apologéticas, vamos chamar aqui de críticas, que são aquelas que vão tentar mostrar como que o direito muitas vezes não passa da voz
de uma expressão dos interesses e a voz dos poderosos, daqueles que são capazes de fazer valer seus interesses, de impor suas leis, etc. Né? E, obviamente, isso também é uma tradição antiga no pensamento político e jurídico, vem desde Trasímaco, por exemplo, no livro 1 da República de Platão, e passa por vários pensadores, Marx, Foucault, etc., todos eles, em alguma medida, denunciando o fato de que o direito, muitas vezes, é uma arma, né, usada em favor dos mais fortes, dos mais poderosos, enfim, daqueles que detêm o poder. Bom, e por fim, o último comentário que eu gostaria de fazer é que o direito a gente percebe, então, uma certa tensão entre, de um lado, uma pretensão, um objetivo de regulação social, um exercício de uma autoridade que confere uma ordem na vida social, e por outro lado também um desejo de emancipação, de construir uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária, enfim. Então, e aí a ideia de que o direito deve ser racional, deve ser baseado na razão e não apenas a expressão da vontade de uma autoridade qualquer, de uma expressão de uma vontade arbitrária, de um desejo de alguém que simplesmente tem poder. Então nós temos aqui um conflito entre o direito como essa pretensão de mero conferimento de ordem e o direito como uma espécie de realização da vida mais justa e uma expressão da razão humana, né? Enfim, então, muitas vezes isso entra em conflito, mas tendemos a associar o direito a essas duas pretensões, ou seja, tanto de ser um mecanismo que vai permitir uma vida social mais justa, mais igualitária e que tenha uma dimensão racional, como também aquilo que vai permitir organizar a vida social de uma maneira ordenada, que vai dar uma ordem à sociedade, que de alguma maneira é devido a um respeito a uma autoridade. Enfim, então esses dois elementos aparecem, mas há uma clara tensão entre eles e que marca o direito, né? A gente pode reivindicar o direito no sentido de uma ordem, de um respeito à autoridade, mas também no sentido de um conjunto de determinações que são racionais e que permitem a emancipação ou o avanço humano. Bem, e o último ponto que eu gostaria de colocar eu retirei aqui uma tabela do livro do Dimitri de Moles, no qual o Dimitri de Moles vai justamente apresentar diferentes critérios e elementos da definição do direito e vai organizar nessa tabela que eu apresento aqui para vocês. Isso está na página 44 e 45 do manual escrito pelo Dimitri de Moles, e lá ele vai dizer que o direito nas sociedades modernas ele constitui, né, é formado por um conjunto de normas que objetiva regulamentar o comportamento social e que essas normas têm algumas características básicas. A primeira dessas características, que diz respeito à origem dessas normas, é o fato de que são normas criadas, aplicadas, modificadas e extintas por autoridades que possuem a competência para tanto. E essa competência lhes é conferida mediante uma norma jurídica, proveniente da vontade política dominante que exprime o Estado. Então, a origem do direito basicamente é uma origem estatal, né? Emana de uma autoridade constituída. Isso do direito moderno. A segunda característica, agora formal, é que são normas escritas, veiculadas em publicações oficiais a cargo do Estado. Então, essa dimensão de uma lei escrita, posta por escrito. Terceira característica desse direito moderno, quanto ao conteúdo, é que são normas que visam ou têm por objetivo a manutenção da estrutura social, né? Ainda que muitas vezes promovam também interesses dos mais fracos. Então, em geral, o direito é associado a um conteúdo de estabilização social. Ele é mutável, etc., mas ele está ligado à manutenção de uma ordem social. Outra característica do direito, quanto à sua garantia de aplicação, né, o que faz com que o direito seja direito, em geral, né, o fato de que são normas, as normas jurídicas em geral são respeitadas nas relações sociais, elas possuem um grau satisfatório de eficácia social, ou seja, não é um conjunto de normas que ninguém segue na vida social, mas elas têm um determinado grau de eficácia, de observância na vida social. Outra característica é que essa eficácia social ela é garantida pela ameaça de coação, em parte, ou seja, pelo medo de possíveis sanções, ou seja, o respeito à lei em grande medida se dá em função do receio que temos de eventuais sanções, e também o fato de que essas normas são reconhecidas como vinculantes pela maioria da população, que atribui uma certa legitimidade a esse poder estatal. Ou seja, não é apenas a coerção que garante a ordem, mas é também o respeito, a observância, né?
Nenhum Estado seria viável se ele tivesse que impor a todo momento as suas leis por meio da força. É preciso contar com uma certa adesão, um certo assentimento social para que o direito possa se manter de pé. E, enfim, o Dimitri de Moles ressalta também o fato de que a postura daquele que descreve, estuda o direito pode ser apologética, como eu disse anteriormente, pode ser crítica e pode ser também pretensamente neutra, que é, aliás, a pretensão que a gente vai ver do Hans Kelsen, uma pretensão meramente descritiva, mas que não se propõe nem a legitimar nem a criticar propriamente o direito que está posto. Bom, então esse foi o conteúdo da primeira aula, e na aula que vem, na segunda aula, nós trataremos aqui da questão do que é, afinal de contas, uma ciência do direito. Até lá!